André Ventura esteve ontem à noite, depois do apagão, depois de começar a ser restabelecida a energia no nosso país, e esteve na SIC Notícias a dar uma entrevista. O que acontece é que aquilo foi tudo menos uma entrevista. Tivemos mais uma cena deplorável no jornalismo em Portugal. Um ativista chamado Rodrigo Pratas, que se autonomeia como jornalista, tentou fazer um debate com André Ventura e nas condições miseráveis em que estava a ser feita essa entrevista, por internet com um delay bastante grande, foi a maior confusão e a maior falta de respeito para com um deputado da Assembleia da República. Há uma hora que ninguém sabe o que está a acontecer. Umas pessoas têm rede, outras não têm, as comunicações caem, o país fica sem eletricidade e não há uma mensagem para as pessoas a dizer o que é que se passa. O país não parou, Sr. Deputado. Como sabe, houve muitas... os órgãos de comunicação social estiveram em todo o país a cobrir, as pessoas foram tendo acesso da maneira como puderam, através das redes sociais também, portanto o país não parou. Mas o senhor diz na sua publicação, foi o salve-se quem puder, com enorme impacto... Deixe-me concluir, por favor. Obrigado. Com enorme impacto nas famílias e nas empresas e na sociedade em geral, perante uma situação de crise energética imprevista. É digno de um candidato a primeiro-ministro dizer-se que não se sabe como é que se anda a pagar salários a tanta gente? É porque os senhores não são a Proteção Civil, os senhores não são as autoridades do Estado. Os senhores são comunicação social, não é? Então o que é que teria feito diferente, como é que as pessoas devem comportar? O que é que teria feito diferente, Sr. Deputado? Deixa-me terminar. Portanto, o que aconteceu foi que nós ficámos todos às escuras durante um dia todo. Desculpe lá, não tento branquear a atuação do Governo. O Governo atuou mal. Porque as autoridades que deviam ter comunicado às pessoas a dizer passa-se isto, há uma emergência, mesmo não sabendo ainda se era um ciberataque, se era uma questão de falha energética, de abastecimento na rede, etc. Deviam ter dito às pessoas, está-se a passar isto, atuem desta forma, mantenham a calma, vamos ter uma luta para reabastecer dentro de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Nada. Ficámos e como é que, por exemplo, com as mensagens, Sr. Deputado, como é que teria feito isso, que isso acontecesse, havendo tantas zonas no país onde não houve cobertura de telemóveis e onde as pessoas não conseguiam fazer chamadas nem receber simples SMS, Sr. Deputado? Parece que vivemos. Ouça, mas isso já aconteceu no passado. Precisamente como é que era a solução então que o Sr. Deputado teria arranjado se fosse Primeiro-Ministro? Quando há incêndios, como sabe, muitas ligações ficam cortadas. E não é por isso que deixamos de ter avisos. Não é por isso que deixamos de ter comunicação. Hoje não tivemos comunicação. E o Governo procurou agora às 8 da noite ou às 9 da noite enviar uma mensagem para as pessoas que devia ter ido ao meio-dia. Devia ter vindo ao meio-dia. Mas o Primeiro-Ministro pode não saber o que se passa. E pode estar não bem informado em relação ao que se passa num caso de corte de energia inesperado e inédito. Mas não deve vir falar ao país quando a situação está absolutamente a caminhar para a normalização. Sabe quando é que era preciso ouvir o Primeiro-Ministro? Era às 3 da tarde. Era quando os hospitais, em muitas esquadras... Olha, o Primeiro-Ministro falou ao país por volta das 3h20 da tarde, Sr. Deputado. E estavam às escuras. O Primeiro-Ministro falou ao país por volta das 3h30 da tarde na residência oficial. Agora ouvimos o Primeiro-Ministro dar uma explicação. Esta explicação devia ter sido dada primeiro da Proteção Civil ou das autoridades do Estado e não veio. Desculpe, mas não veio. Não me consegue desmentir porque eu sei que também não recebeu uma mensagem. Nem ao meio-dia, nem à 1. Não recebeu. Porque ninguém recebeu. Então você também não pode ter recebido. Sr. Deputado. Eu só gostava era para terminar a nossa conversa, porque não temos muito tempo. Gostava só de lhe perguntar o que é que o senhor, se fosse Primeiro-Ministro, então o que é que teria feito de maneira diferente? Eu vou-lhe já dizer, mas tem que me deixar falar. Já não temos muito tempo. O que eu acho é, eu não compreendo que num país que tem estruturas para tudo e para nada, que tem distribuição de estruturas, como eu disse no post que fiz, para todo o tipo de coisas, que paga contratos milionários às elétricas e à Proteção Civil, não tenha uma mensagem para os portugueses num dia de crise. Eu isso não compreendo. O que é que eu faria diferente? Eu digo o que é que eu faria diferente. Eu vou dizer o que é que eu faria diferente. Nunca deixaria o país às escuras durante o dia todo. Nunca. Como? Falaria com o país, diria ao país o que se passa e como é que as autoridades e as forças de proteção civil devem colaborar. Sr. Deputado, como é que teria dito isso ao senhor ao país? Igualmente importantes. Como é que teria dito isso ao senhor ao país, Sr. Deputado? Dois igualmente importantes. Nunca não teria quer responder a como é que teria dito ao país, como é que teria dito ao país a situação? Deixe-me só, já respondo a isso, mas deixe-me só terminar o meu raciocínio. Mas pode responder agora e depois continua com o seu raciocínio,
porque é que estamos a ter a crise energética que estamos a ter. É que não é por acaso. É porque nos deixámos ficar completamente dependentes. Fechámos as nossas centrais, fechámos as nossas próprias centrais, ficámos dependentes da energia e do abastecimento espanhol, ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro. Mandaram-nos fechar as nossas centrais. Sr. Deputado, sabe bem que o mercado ibérico de eletricidade está feito num formato europeu de interdependência entre todos os Estados-membros. Portanto, não ficámos dependentes. Há uma rede, certo, em que o país está integrado há já pelo menos 20 anos. Desculpe, mas está-me a entrevistar ou está a debater comigo? Não, eu não estou a entrevistar, só estou a dizer que nós estamos dependentes do estrangeiro. Se quiser fazer o papel de debater comigo como se fosse candidato do PSD ou do PS, eu faço consigo. Agora deixa-me terminar. Essa pergunta que eu te fiz há pouco. Como é que teria falado com o país? Como é que teria falado com o país, Sr. Deputado? Eu estava a poder terminar, obrigado. Agradeço-lhe isso. Nós estamos numa crise energética porque ficámos dependentes da importação de energia. E desculpe, isto tem dois responsáveis que têm que ser ditos hoje, que se chamam PS e PSD, que nos fizeram ter contratos milionários com as produtoras, que nos fizeram ficar dependentes da energia em Espanha, quando fechámos as nossas centrais de carvão. E, portanto, perguntam-me assim, o que é que eu faria diferente como Primeiro-Ministro? Eu nunca deixaria que Portugal chegasse a um nível de dependência brutal como chegámos, porque nós devemos ter soberania energética. Mas não admira nada que isto aconteça com este fulano. Esta, por exemplo, foi a última publicação que ele colocou na rede social X dele, no perfil oficial. Portanto, esta é a postura de um jornalista que está na SIC Notícias e que, horas antes, pouco tempo antes, tinha entrevistado André Ventura. E sabem o que é o mais irónico no meio disto tudo? É que este palhaço, não foi só este, mas este palhaço, publicou isto no X e fala com toda a arrogância da bomba de aldrabices que circulam pela rede social. Mas é engraçado que foi a imprensa que publicou que o que aconteceu, este apagão, está relacionado com um fenómeno atmosférico muito raro. A notícia saiu num veículo de imprensa internacional e a imprensa portuguesa nem verificou, nem analisou, foi simplesmente copy-paste. Publicou para que as pessoas ficassem assustadas e enfiassem goela abaixo até a agenda, obviamente, da crise climática. Para quê? Para que poucas horas depois saísse uma notícia com declarações da própria REN a desmentir esta notícia desse fenómeno raro climático. Isto é uma palhaçada autêntica, é uma palhaçada. Eles que se acham os donos de toda a verdade, de toda a razão, que fazem este tipo de confronto a políticos muito específicos, como é o caso de André Ventura, esta pouca vergonha que nem é chamada de jornalismo, depois borram-se imediatamente como porcaria desta a circular pelos veículos de imprensa. Sinceramente, um apagão deste calibre associado a esta imprensa é o pior que nos pode acontecer.